Nosso governo anunciou algum tempo atrás medidas de mitigação da crise que envolviam uma maior participação do Estado na criação de obras públicas, né? Isso viria via Casa Civil. Parece ter gerado uma certa indisposição com o Ministério da Economia, que então o governo parece ter voltado um pouco atrás, né? Mas essa me parece uma solução clássica, não é? Quando a gente tem uma crise do capitalismo, o Estado fala em investir mais na economia. Quando a coisa vai bem, menos Estado na economia. E aí eu queria entender de vocês, qual a posição de vocês sobre a presença do Estado na economia em épocas de crise e fora dela. Qual o papel do Estado na economia, na opinião de vocês? Em momentos como esse que a gente vive agora, o Estado de fato tem que ser mais participativo. Isso acontece porque o setor privado, em momentos como esse, ele acaba saindo um tanto da frente, né, da economia, ele acaba saindo do protagonismo porque a incerteza é muito grande. Então, para evitar uma parada súbita da economia ou uma redução muito grande do funcionamento econômico, o Estado precisa ser mais participativo. Então, ele entra dentro da economia mais participativo, isso é muito natural, e a gente espera que isso aconteça. Agora, esse Estado ele não pode ser extremamente grande toda hora, porque o que hoje acontece é o aumento da participação desse Estado, ele gasta mais, e ao gastar mais, ele é mais deficitário, então a dívida aumenta. Isso não é um problema hoje, mas isso pode ser um problema lá para frente. Porque se ele continuar gastando bastante assim ao longo do tempo, a gente começa a criar a percepção de que em algum momento a gente não consegue pagar a dívida. Então a gente cria uma percepção de insolvência, essa percepção de insolvência pode fazer com que o investimento não venha para o Brasil. A gente começa a repelir o investimento e aí isso pode ser um problema a longo prazo. Então a ideia é que esse Estado continue participante dentro da economia enquanto a crise persiste. Quando a crise cessar, ele sai. Agora, ele sai da economia não abandonando tudo, mas ele sai gradativamente dando uma maior participação para o setor privado, porque o setor privado ele é mais produtivo no geral, né? Ele é mais eficiente no geral que o setor público. Então, o Estado ele entra dentro da economia suprindo necessidades que não conseguem ser supridas pelo setor privado em momentos, por exemplo, como um momento de crise. Então é importante, de fato, que o setor público seja mais participativo no momento atual. Quando as coisas começam a voltar para os trilhos, a participação acaba sendo deixada ou o protagonismo começa a ser entregue de novo para o setor privado e, inclusive, lembrando que quando a gente começar a voltar para uma situação de normalidade, a gente vai começar a pensar em reformas. Então, o governo não só vai deixar de gastar, como ele vai começar a reduzir seus gastos, né? E ele vai ter que reduzir gastos, ele vai ter que pensar em reforma tributária, ele vai ter que pensar em formas, inclusive, até de se financiar. Né? Mas é fundamental que nesse momento atual a participação dele aumente. Isso não significa negar o liberalismo, isso só significa, dentro do próprio liberalismo, entender qual é de fato o papel do Estado dentro da economia. Eu diria a resposta imediata é o tamanho necessário. Portanto, a pergunta seguinte é qual é o tamanho necessário? Bom, o tamanho necessário vai variar de acordo com as circunstâncias socioeconômicas de cada país e culturais. A cultura é importante também. Se pode dizer que quanto mais precária a situação de um país, não é? Mais necessidade o Estado tem de prover alguns serviços fundamentais, etc. De qualquer modo, o que é importante, mas isso não é necessariamente correto. A Suécia continua com um Estado muito grande, a França, etc. Eu diria, na minha opinião, quanto mais Estado, menos sociedade civil e vice-versa. Nesse sentido, seria bom, é um bem, em princípio é um bem, que o Estado seja menor em relação à sociedade civil. Uma sociedade civil vibrante, atuante, é melhor, né? Eu acho, pelo menos, acho melhor. A sociedade teria um bom nível de bem-estar, etc., com menos Estado, que seria um bem. Bom, mas isso vai depender, então, como eu disse, de situações particulares, né? No início do processo de industrialização, a gente sabe que o Estado tem um papel importante, né?
no Brasil teve um papel importante, investindo em certos setores, chave, por exemplo, e vai por aí afora. Então, o Estado, ele... Nós sabemos também que em países dos chamados tigres asiáticos, a importância do Estado foi decisiva, não é? Na arrancada do processo de industrialização. Vamos dizer, a partir de um certo momento, à medida em que essas sociedades se tornam desenvolvidas, fica a questão: qual é o tamanho do Estado? A Suécia oferece uma boa perspectiva do ponto que eu quero levantar aqui. A Suécia é um país democrático, capitalista, onde o Estado não entrou demasiadamente ou quase nada no setor produtivo propriamente dito, mas no provimento de serviços como educação e saúde, o Estado praticamente chegou a ter um quase monopólio. Mas, há uns anos atrás, quando o Partido Conservador ganhou as eleições, depois de um domínio longo do Partido Social Democrata, uma das bandeiras dos conservadores é justamente aumentar a possibilidade de escolha, né? O argumento é que o quase monopólio do Estado em educação e saúde fez com que houvesse uma acomodação e a qualidade caísse. Eu acho que isso é algo que sempre vai acontecer quando não há competição. Quando não há comparação, não há competição, é da natureza humana se acomodar. E os suecos chegaram a essa conclusão e passaram a oferecer alternativas. Implementaram um programa de vouchers que nem os Estados Unidos conseguem fazer direito. E depois os conservadores perderam as eleições seguintes para os social-democratas e eles continuaram com o programa porque era o desejo da sociedade sueca. Agora, depois voltaram novamente de poder os conservadores, assim. De qualquer modo, essa foi uma mudança definitiva na Suécia. Então, hoje os suecos têm uma escolha. Se não quiserem colocar o filho na escola pública, podem colocar numa privada e recebem do governo um retorno do imposto que pagam sob a forma de vouchers, né? A mesma coisa com a saúde. É evidente que no caso do Brasil, a situação é outra, né? Enfim, o Estado tem, claro, um papel importante no provimento de saúde e educação, infelizmente, e não é um provimento precário, né? Não é eficiente nesse provimento. Mas aí é um problema bem brasileiro, que ele não é eficiente, tampouco o setor privado é muito eficiente na educação, né? É melhor, de maneira geral, que o setor público, mas não é tão eficiente, enfim, não cabe aqui entrar nessas discussões do que o Brasil é assim. Mas, de qualquer modo, eu diria que o papel do Estado no Brasil, na situação atual, ele é importante, mais importante do que seria num país desenvolvido. Dia desses, um colega postou no Facebook uma coisinha que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: nunca minha fatura de cartão de crédito esteve tão baixa, né? E eu fiquei pensando que, na verdade, é isso, né? Quando a gente lê os dados, os hábitos da classe média mudaram muito por conta da pandemia. Nós temos consumido menos, nós temos vivido com menos, nós temos feito menos. E aí, obviamente, estamos gastando menos. Paralelo a isso, eu vi que a Associação de Comerciantes de São Paulo, pensando o varejo, né, de supermercados, tinha indicado 85% do comércio do eletrônico como subindo por conta da crise. E aí eu fiquei pensando, existem hábitos que vão ficar e hábitos que provavelmente são só circunstanciais. Na leitura de vocês, pós-pandemia, o que dessa mudança de hábitos deve ficar em termos de consumo e o que deve simplesmente ser algo circunstancial, que vai sumir daqui a pouquinho? Eu acho que não, embora na margem possa mudar um pouco o comportamento de alguns grupos. Nós vivemos uma sociedade de consumo que se transformou pouco a pouco numa sociedade consumista. A diferença é que entre uma e outra, numa sociedade de consumo, significa que as pessoas têm uma renda suficiente para ter escolhas para além da subsistência. A sociedade de consumo é um bem que todos queremos e que 3/4 da humanidade almeja. A sociedade consumista é quando é uma degradação, de certa maneira, da sociedade de consumo, ou seja, quando o consumo passa a ser um fator determinante de emulação social, ou seja, as pessoas se mensuram, se comparam através do consumo.
se valorizam, enfim, através do consumo. Evidentemente, não é sustentável do ponto de vista ambiental. O economista Richard Easterling estudou as estatísticas, analisando as estatísticas americanas sobre renda e sensação de felicidade, constatou que havia uma correlação positiva entre renda e sensação de felicidade. Conforme se aumenta a renda, aumenta a sensação de felicidade. Porém, nas séries temporais, esse efeito desaparece. Ou seja, intergeracionalmente, as gerações vão ficando mais ricas e nem por isso são mais felizes. Para ele, isso é uma coisa paradoxal, que mais é sempre melhor, de acordo com a teoria econômica, inclusive. Então, isso ficou na literatura conhecido como o paradoxo de Easterling. Então, a partir de um certo nível de renda, não aumenta mais a sensação de felicidade. De maneira que a sociedade consumista tende a ser como o Easterling classificou, uma sociedade em que a imagem que ele usou é que as pessoas estão com uma esteira rolante, como na academia, né? Uma esteira rolante de consumo, quer dizer, tem que consumir sempre, cada vez mais, para permanecer no mesmo lugar, quer dizer, porque o vizinho também está consumindo, os grupos de referência, está todo mundo também aumentando o seu consumo. Então, uma sociedade que tem como objetivo, tem como fator primordial de emulação social o consumo, uma sociedade, então, que ela não leva a nada, né? Quer dizer, não é uma sociedade que tenda a ser feliz. Né? Hoje, já se observa, de certa maneira, né, na Europa, em alguns países, entre os jovens, uma certa mudança de perspectiva. Né? Bens, símbolo da sociedade de consumo, como o carro, por exemplo, tem deixado de ser um objetivo de vida de jovens, por exemplo, em alguns países na Europa. E, em troca disso, preferem mais tempo livre, fazer coisas relacionais com pessoas, amigos, enfim, namoradas, etc. A maior parte da humanidade é pobre e precisa consumir mais para aumentar a sua qualidade de vida. O consumo aí é um consumo necessário. Então, os países avançados deveriam ajudar os países em desenvolvimento a rapidamente cobrir a diferença que os separa o mais rápido possível, né? Passar a ter o conforto material que todos almejam, mas tendo em conta os limites. E esses limites ninguém sabe quais são, de qualquer modo. Mas, ao contrário do que muitos pessimistas pensam, é possível, sim, que toda a humanidade, que vai chegar a 9 bilhões de habitantes por volta de 2050, é possível, sim, que toda a humanidade possa ter um padrão de consumo próximo do que é hoje o padrão de consumo de classe média da Europa, etc. Para isso, é preciso aumentar muito a eficiência ecológica. É preciso realmente, como já foi mencionado, aumentar nossa capacidade de redução de resíduos. Reduzindo os resíduos, cada vez mais eficiência ecológica. É isso. Bom, acho que o home office veio para ficar, né? A gente está vendo as pessoas trabalhando de casa, existe aí uma percepção de redução de parte de custos, acho que pouca, mas já existe, né? Uma percepção de que em alguns setores colocar as pessoas para trabalhar em casa reduz um pouco de custo, especialmente custos fixos, e existe também uma percepção de aumento até de produtividade. Então, acho que o home office é uma prática que aparentemente veio para ficar. A gente deve ver aí uma parte significativa de indústrias e acho que especialmente no setor de serviços, né, de pessoas trabalhando de casa a partir de agora. Acho que outros hábitos de consumo podem ser um pouco mais pontuais. Por exemplo, hoje as pessoas consomem muitas coisas em casa, né, pedem muitas coisas, muitas entregas na forma de delivery porque não estão indo para supermercados, não estão indo para lojas, então elas estão recebendo esses produtos. Acho que uma parte desse consumo continua, porque muita gente tinha preconceito, por exemplo, de fazer compras de mercado online. Muita gente vai continuar, muita gente que odiava ir para o supermercado vai continuar fazendo as compras online.
mas muita gente vai voltar a frequentar os supermercados. Então, eu acho que uma parte desse consumo deve continuar acontecendo, talvez não nesse mesmo ritmo que a gente vê agora. Agora, de fato, o hábito de consumo do brasileiro mudou bastante. As pessoas deixaram de comprar coisas que eram muito habituais ou muito necessárias dentro de uma rotina onde a gente sai de casa para trabalhar. Então, as pessoas, por exemplo, reduziram bastante o seu consumo de vestuário, o consumo de sapatos, né? O consumo de acessórios, o consumo de alguns tipos de cosméticos. Então, a gente vê, na verdade, uma grande redução de uma parte do consumo em detrimento a um aumento, por exemplo, do consumo de eletroeletrônicos, justamente porque nós estamos dentro de casa trabalhando com uma estrutura que precisa estar pronta para isso. Então a gente precisa ter o computador, a webcam, o celular funcionando muito bem, muitas vezes os fones de ouvido que possibilitem que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Então a gente tem uma mudança de hábito, que é uma mudança significativa de hábito. Acho que essas mudanças, muitas delas vieram para ficar. O brasileiro está aprendendo a se tornar um pouco mais tecnológico e isso de fato tem aumentado bastante a produtividade em muitos aspectos. E por fim, uma pergunta que eu tenho feito a todos que eu tenho entrevistado. O que vocês desejam para o futuro? E mais do que um desejo para o futuro, o que vocês acham que nós deveríamos estar fazendo hoje para que esse futuro tenha alguma chance de acontecer? Uma primeira parte, sobrevivência. Para o futuro acontecer, é preciso garantir que o meio ambiente não colapse, certo? Então nós precisamos começar agora, já começou, mas eu digo, a consciência ecológica, políticas ambientais mais incisivas. Nós precisamos urgentemente fazer com que a nossa atividade produtiva tenha menos impactos no meio ambiente. É urgente. Não haverá futuro decente numa situação em que catástrofes ambientais vão ocorrer cada vez mais em função da pressão ambiental. Essa pressão que como eu disse, que virá dos países em desenvolvimento, e nesse sentido é preciso, portanto, como mencionei em outra questão, aumentar fortemente a eficiência ecológica, né, para que se possa fazer face a essa demanda legítima de conforto material, de sair da pobreza, etc. Seria possível aumentar 10 vezes o PIB mundial sem aumentar a pressão sobre o meio ambiente, ou então aumentar em 5 vezes, multiplicar por 5 o PIB mundial, reduzindo pela metade a pressão sobre o meio ambiente. Então é urgente que a problemática ambiental seja enfrentada com seriedade para garantir o futuro das gerações futuras. Senão não haverá condições de vida adequada. Será uma degradação catastrófica do meio ambiente. E aí os países desenvolvidos têm um papel importante, não somente em dar exemplo, no sentido de mudar para uma cultura menos consumista, menos perdulária, concentrar fortemente, se concentrando uma ajuda externa na transferência, financiamento, transferência de tecnologia de ponta para os países em desenvolvimento. Então, o futuro depende de uma ação enérgica em prol do meio ambiente. Sem isso, não haverá futuro. Francamente, essa é a minha opinião. O segundo ponto importante se refere à sobrevivência democrática. A tentação autoritária é eterna. É inerente à natureza humana porque ela decorre fundamentalmente, de um lado, o desejo de poder, que é eterno, é da natureza humana, e desejo de segurança, por outro. Isso, nesse sentido, a população é suscetível a discursos autoritários, no sentido de garantir uma ordem em que todo mundo tenha uma tranquilidade, etc. Essa é a tentação do discurso autoritário, né? Que é disfarçado muitas vezes, evidente. E no meio disso, ressentimento, inveja, etc., que serve de estímulo para ações, etc. Então, a tentação autoritária vai estar sempre presente. Então, garantir o futuro significa tentar garantir a democracia, a pluralidade, etc. E essa ordem democrática, ela é frágil, né? Ela é frágil. Hoje nós temos uma superpotência
uma candidata superpotência, quase, em vez de se tornar uma superpotência totalitária, a China, tá certo? Com uma capacidade muito maior do que a ex-União Soviética, né? Porque é uma potência totalitária, mas que tem uma economia de mercado, em grande medida, tá certo? E a China está se posicionando como uma fonte de legitimidade para uma nova abordagem. E usando, inclusive, a pandemia, não sei se vocês chegaram a ver, na propaganda chinesa, o governo chinês mostrando as falhas no Ocidente democrático em conseguir fazer uma quarentena eficaz, como eles conseguiram fazer uma quarentena eficaz, porque lá realmente o governo está com o povo e o povo respeita o governo e as coisas funcionam, são eficientes, enquanto que no Ocidente é disfuncional, é uma confusão tremenda, ninguém respeita o próximo, vai por aí afora. Enfim, é um discurso autoritário travestido de eficiência, de humanismo, etc. Então eu acho que é por aí. Esperamos que a liberdade, a democracia prevaleçam, mas é preciso trabalhar para isso. O que eu desejo para a economia brasileira é que a gente consiga sair dessa pandemia com alguma lição, né? Que a gente aprenda alguma coisa. É um momento extremamente triste, mas que a gente consiga no futuro ser melhor do que o que a gente é hoje. E acho que isso parte da consciência que nós brasileiros precisamos ter da necessidade de colocar esse país nos trilhos. Quando a gente olha as últimas décadas do Brasil, a gente consegue hoje perceber o quão nós erramos em muitas políticas, né? O Brasil precisa ser mais responsável, né? Especialmente do lado fiscal. E ter responsabilidade fiscal não é importante só no curto prazo, mas especialmente no longo prazo. Imaginem se a gente tivesse conseguido fazer reformas e deixar a economia arrumada lá no passado. Hoje a gente chegaria nessa pandemia com uma estrutura muito melhor para conseguir dar um auxílio para a população, né? Dar um auxílio muito melhor, né? Hoje a gente está falando de um auxílio para as pessoas e para as empresas que infelizmente é ainda insuficiente para segurar uma parte importante das perdas que a gente vai ter. A gente vai ter muitas perdas com essa pandemia, a gente já está tendo muitas perdas. E a gente poderia ter um cenário muito diferente se a gente tivesse uma economia muito melhor. Por isso, o que eu desejo para a economia brasileira e para o futuro é que a gente consiga entender a importância de fazer políticas econômicas que tornem esse país um país digno economicamente. Né? A gente está falando de gastar menos, de conseguir criar distribuição de renda de uma forma justa, de fazer com que as pessoas que ganham mais, paguem mais tributos, né? De a gente conseguir fazer que socialmente esse país seja melhor, de fazer com que as pessoas, com que economicamente a gente tenha um ambiente melhor, com que o bem-estar das pessoas seja melhor, porque aí certamente a gente vai conseguir, em outras situações adversas, que a gente espera que não sejam pandemias, mas que vão continuar acontecendo dentro da economia, a gente consiga dar um auxílio melhor ou mais adequado à nossa população, um auxílio mais digno dessa nossa população. Né? Acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai sair muito melhor dessa pandemia, a gente vai sair melhor do que o que a gente entrou, certamente, e a gente vai conseguir lá pra frente, em episódios tristes como esse, conseguir passar por eles de uma forma muito mais tranquila.